Olá, caros amigos. Estamos aqui para colocar em discussão algo um pouco complicado. Na verdade, estávamos imaginando como fazer esse vídeo, como dar início, não é, a alguma coisa a um projeto, não é, que estamos tentando desenvolver e que tem como ponto de partida, como ponto de inflexão, na verdade, a ideia de escola como instituição e como que essa instituição reverbera dentro da sociedade como projetos políticos, como efetividades, né, como coisas que devem se desenrolar e devem definir muitas vezes a vida de milhões e milhões de pessoas em todos os continentes, em todos os países. Mas acontece que esses vídeos nos levaram a uma preocupação, não é? Uma preocupação extremamente importante. A ideia de discutir a escola tem por objetivo a ação social, a ação política de professores, de comunidades, de pais, de alunos, cujo objetivo é consolidar processos, consolidar poderes, consolidar a maneira pela qual essa instituição que é a escola seja gestada. Quer dizer, a grande questão é quem comanda a escola, isto é, quem é que tem o poder de definir exatamente que valores, que processos, que ideias, que relações, que conhecimentos, que saberes, não é, devem estar disponíveis ou devem ser disponibilizados para as novas gerações. Quem? O Estado? É isso mesmo, não é? Seria a escola única e exclusivamente a expressão de uma política pública, não é? Então, dentro desse sentido, não é que estamos tentando desenvolver um projeto, creio que será, digamos assim, relativamente grande. Mas, de qualquer maneira, fica a pergunta, quer dizer, em que medida discussões que são estruturais, discussões que envolvem o desenrolar de ações sociais mais estruturais, elas podem ser levantadas, elas podem ser conclamadas, digamos assim, sem que se leve em consideração as conjunturas, sem que se leve em consideração o que está acontecendo nesse país nesse instante, nesse momento, nesses dias. Eu me coloquei muito preocupado com relação a isso, porque na verdade a sensação muitas vezes que me dá é que o mundo está pegando fogo e os intelectuais estão discutindo, digamos assim, se o fogo existe de fato ou se ele não existe. O que me coloca numa situação bastante complicada, tendo sempre a buscar coisas mais estruturantes, mas de qualquer maneira não poderia dar início a esse projeto sem uma reflexão sobre o que está acontecendo e sobre como eu entendo, ou pelo menos como eu poderia comentar alguns aspectos do que eu entendo que seja a situação brasileira neste momento. Em primeiro lugar, como a grande maioria dos analistas, não é, que não é o meu caso, não é? Não sou um analista político e nem muito menos jornalista, não é? Mas que é fala comum, é fala corrente, não é? Dos jornais e dos vídeos que falam sobre a política brasileira. Não estamos vivendo neste momento exclusivamente o reflexo de um ato tresloucado daqui ou dali, mesmo que esses atos treslocados existam de fato. Quer dizer, estamos vivendo algo que foi sendo gestado por séculos e que, neste momento, ele simplesmente continua se desenvolvendo. Essa é a questão, né? Quer dizer, somos um país de latifundiários. Latifundiários improdutivos de um lado e absolutamente produtivos de outro. Nós somos um país do capital financeiro. Nós somos um país onde a principal empresa, que as principais empresas com maior nível de lucratividade não estão associadas a produzir arroz, feijão, ovos, carne, ou seja lá o que for, roupas, automóveis. Não, é o capital financeiro, são os grandes bancos. Vivemos numa fantasia do ponto de vista do capitalismo.
Vivemos um governo fantasioso, não é? Que se imagina sentado ridiculamente sobre uma goiabeira, imaginando Jesus Cristo e achando que, de alguma maneira, isto é um ato da política, isto é um ato de ação do Estado. Quando esta mesma senhora diz que este é o momento das igrejas tomarem conta da nação brasileira, sem dúvida nenhuma estamos nos dirigindo, ou pelo menos ela tem a intenção de buscar essa direção a um país fundado ou, digamos assim, governado por um certo tipo de fundamentalismo cristão, alguma coisa bastante perigosa para os moldes do século XXI. Né? Então, isto, sem dúvida nenhuma, vai nos criar profundas dificuldades do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das nossas liberdades. O que nós estamos tentando identificar, inclusive, é que esta instituição sobre a qual nós queremos nos debruçar, estamos nos debruçando e produzindo todo esse material, ela é uma instituição que está sob forte pressão, já desde o movimento do MBL, lá do Movimento Brasil Livre, e a ideia de não se discutir a noção de gênero dentro da escola, como se noção de gênero não fosse uma questão até de ordem mais gramatical do que sexual, mas assim, de alguma maneira, a grande questão é que quem diz que não se pode discutir, como se diz que não se pode discutir, que papel teria a escola se ela fosse colocada sob a censura prévia, onde os valores, a ciência, aquilo que se descobre, aquilo que a humanidade se coloca perplexa frente a determinadas situações, ou então maravilhadas, ou então simplesmente felizes, ou simplesmente tristes, bem, essas coisas que nos fazem ser o que somos, né? Em que medida nós podemos dizer que este ou aquele assunto é proibido de se discutir numa escola. Tudo isso, evidentemente, está associado a um certo tipo de censura, à preocupação, ao medo do conhecimento. Não é? E a escola não pode viver do medo do conhecimento. Isso efetivamente seria o seu suicídio. Não é? A escola não foi criada no século XVIII, a escola que nós conhecemos, a escola urbanizada, a escola da sociedade fabril, da sociedade de massas. Esta escola, não é? Ela não foi criada para ser censurada a priori. Mas hoje no Brasil isto é um fato. Não é? Autores estão censurando seus livros para que eles possam continuar sendo comprados pelo PNLD. Editoras, a mesma coisa, não há dúvida com relação a isso, não é? Os professores estão com medo de dizer o que querem dizer, o que sabem dizer, as coisas que sabem sobre o mundo, porque têm medo que seus alunos possam, digamos, filmá-los, denunciá-los. Estamos vivendo num processo onde a própria população, de alguma maneira, ao invés de buscar a sua liberdade, busca a repressão dos meios que possui para o seu próprio desenvolvimento. É algo aparentemente paradoxal, mas de qualquer maneira está diretamente associada à construção de uma sociedade fascista. A grande questão de tudo isso é que este projeto como um todo, apesar de tudo isso que estou aqui colocando, né, das dificuldades que vejo com as quais estamos dialogando, dificuldades que não estão só no Brasil, elas sobrevivem em muitos lugares do mundo, inclusive em alguns estados dos Estados Unidos. Existem lugares onde a escola é um centro absurdo de censura e de repressão, outros em que os alunos são sequestrados e são mortos porque determinados agrupamentos armados são contra a presença das crianças dentro da escola, e isso acontece no continente africano, no continente asiático, acontece na América, acontece nos Estados Unidos, no continente americano, no México, no Brasil e tudo mais. Né? Nós não estamos vivendo momentos dos mais interessantes da história da humanidade, estamos vivendo uma crise. E dentro dessa crise é necessário que entendamos qual é o papel das instituições que nós criamos, que estão disponíveis, e como que nós podemos fazer para ter controle sobre elas e fazer com que elas funcionem a nosso favor. Isto
não está dado, a princípio, o fato de que determinados pais possam perfeitamente discordar dos discursos que estão sendo feitos por determinado professor. Que determinados alunos não gostem de determinados professores, isso sempre existiu e sempre existirá. O grande problema é que os professores devem exercer o seu papel, não importa o que eles estejam defendendo. O que importa é que isto, de alguma maneira, ocorra, que esta experiência se realize, que diferentes ideias, que diferentes possibilidades, mais à direita, mais à esquerda, mais acima, mais abaixo, não importa, não é? Que esta experiência escolar seja vivida pelas crianças, pelos jovens, pela vida que está sendo construída e que, portanto, isto esteja a serviço da maneira como é possível se viver em sociedade, em busca de outros caminhos, de outras possibilidades. Não está aqui nenhuma perspectiva mais ou menos liberal. O que está aqui é a possibilidade da educação. Quer dizer, estamos, de alguma maneira, fazendo censura prévia, inclusive a autores que são autores fundamentais da nossa cultura e da cultura universal, imaginando que as crianças poderiam estar proibidas, digamos assim, de ler Monteiro Lobato, ou seja lá o que for. Estamos absolutamente envolvidos com um certo tipo de prepotência, onde isto perigosamente beira a nossa necessidade de ter controle sobre a vida da sociedade, sobre a produção da cultura, dos valores e o desenvolvimento de tudo isso. Quer dizer, agora os livros infantis vão ter que censurar a presença de bruxas e dragões e coisas desse gênero. Isto tudo é algo aparentemente infantil, mas absolutamente perigoso. Não importa se gostamos das bruxas ou detestamos as bruxas, se fazemos ou não fazemos, não importa. De fato, não importa. A grande questão é que todas as possibilidades da nossa cultura devem estar disponíveis. E que as novas gerações devem ter acesso a tudo isso, pelo bem ou pelo mal, que possam fazer a crítica a nós, os mais velhos, que possam superar as dificuldades que nós não conseguimos superar. Sem a crítica, sem o conhecimento, isso não será possível. Então, nesse sentido é que esta conjuntura se torna absolutamente perversa. Estamos vivendo uma situação de profunda perversidade. E nesse sentido, então, é que me parece fazer digamos assim, pode se transformar em algum ferramental as reflexões que estamos fazendo sobre a escola. Para além das conjunturas, para além desses processos absolutamente localizados do ponto de vista geográfico e histórico, mas mesmo assim absolutamente vinculados a essa conjuntura, porque não estamos discutindo algo que não existe, estamos discutindo relações que, no nosso entender, são vividas dentro do cotidiano. Então é nesse sentido que este projeto se realiza. Não é um processo onde, digamos, o tema aparece fora do contexto. Na verdade, o que estamos discutindo é que todas as coisas, todas as formas de organização, que as populações, de uma maneira geral, elas precisam se preocupar com isso, precisam se organizar para gestar isso a seu favor, seja na educação, seja na saúde, seja a questão das nossas aposentadorias, seja que questão que seja. Como cheguei já a fazer uma postagem, não é? Quer dizer, somos um país que tem quase 90% da nossa população vive nas cidades, mas um dos principais movimentos que envolve a discussão política entre nós é o movimento do sem terra. Nos falta o movimento do sem fábrica, nos falta o movimento daqueles que buscam o controle sobre o processo produtivo. Não estamos aqui para fazer sindicalismos e muito menos para simplesmente achar que a grande saída da sociedade é a geração generalizada de empregos e da consolidação das formas como se acumula riqueza e se gera e se multiplica a pobreza. Não é essa a ideia, não é? O que precisamos é nos organizar politicamente, é nos tornar coletivos e sair
dessas relações absolutamente bloqueadas, deformadas, que envolve o nosso individualismo, que envolve uma vida onde o que estamos buscando é exclusivamente aquilo que de imediato possa ser oferecido a cada um de nós, independentemente de que delírio estejamos, digamos, defendendo. Seja esse delírio a simples ideia de que a Terra é plana, ou seja esse delírio de que o Olavo de Carvalho seja um filósofo. Nada disso faz muito sentido, mas de qualquer maneira, acho que para que possamos, então, mais do que fazer a contrapropaganda, mais do que a pura agitação, nós precisamos nos consolidar e nos organizar para isso. E a escola é o tema que nós escolhemos para poder desenvolver isso. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço os comentários que porventura quiserem fazer a partir deste vídeo, que foi, digamos assim, uma decisão a posteriori. Na verdade, a princípio não tínhamos a ideia de fazê-lo, não é? Mas os acontecimentos dessa semana, a ideia de um avanço sobre as instituições, sem que, na verdade, outras formas da democracia estejam amadurecidas no Brasil, isto se torna absolutamente perigoso, né? Isso é algo que nos compromete sobre todos os aspectos. Então, espero que compreendam a situação e que nos ajude, então, a desenvolver esse debate que, no nosso entender, é extremamente importante, e espero que seja também importante no entender de todos vocês. Muito obrigado e um abraço a todos.